Bom, então, pela terceira vez, bom dia a todas, todas e todos. Vamos dar continuidade ao primeiro simpósio de extensão do NUPEM, né? Hoje é o segundo dia do simpósio. A palestra do professor Gustavo Vaz de Melo Guimarães, do Instituto Politécnico de Engenharia Civil, da FRJ Macaé. O título da palestra é Máscaras descartáveis usadas na pandemia da Covid-19, reciclagem desses produtos na construção civil, uma experiência do Laboratório de Engenharia Civil da UFRJ Macaé. Agradecemos já ao professor Gustavo e pedir para o aluno William ler o currículo dele aqui, apresentar o professor, por favor. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de extensão do NUPEM. Me chamo William, sou aluno de Ciências Biológicas e vou ler agora o currículo do professor Gustavo. Possui graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Engenharia Civil com ênfase em Geotecnia pela COP da UFRJ. Trabalhou na iniciativa privada nas áreas de projetos e supervisão de fundações, investigações geotécnicas, estruturas, drenagem e terraplanagem. Já como servidor, foi engenheiro civil no Laboratório de Mecânica dos Solos, professor Fernando Emanuel Barata, da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é professor adjunto do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Polo Macaé. Atua em Engenharia Civil na área de Geotecnia com ênfase em fundações, ensaios in situ, ensaios em laboratório e instrumentação. É pesquisador do Laboratório de Ensaios de Campo e Instrumentação, professor Márcio Miranda Soares. Um dos laboratórios associados ao Laboratório de Geotecnia, professor Jacques de Medina, da COP UFRJ. Ultimamente, ele se dedica à fabricação em ensaios com tijolos de solo-cimento, utilizando solo provenientes da cidade de Macaé. Minha palavra agora vai ao palestrante e tenham todos uma ótima palestra. Bom dia a todos, muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer a Magda esse convite para participar do simpósio aqui no NUPEM. É uma honra estar aqui pela primeira vez oficialmente participando de um evento, diga-se passagem. Eu sempre me alojo por aqui, passo aqui algumas noites por semana, quando dou aula lá no Polo, e é a primeira vez que eu estou aqui oficialmente num evento, estou muito feliz, muito obrigado mesmo. Bom, conforme já me apresentaram, eu sou filho da FRJ também, fiz graduação lá no Fundão, mestrado, doutorado, e sempre trabalhei com a área de fundações e mecânica de solos. Mas confesso que eu tenho um pouco assim de brilho pela área de sustentabilidade. Sempre que eu posso tentar trabalhar com alguma coisa na área de sustentabilidade, eu tento me aventurar por isso. Vocês devem ter percebido que eu trabalhei bastante tempo na área de laboratório, inclusive o laboratório que a gente tem hoje em dia aqui no campus de Macaé da UFRJ, eu ajudei a montar bastante lá. A gente começou o laboratório praticamente do zero, não tinha nenhum equipamento quando eu passei no concurso para cá. E eu já vinha de um laboratório lá no Fundão, então eu tenho bastante experiência com a área de laboratório e eu sempre sempre tentei caminhar com as coisas para a área de laboratório. Hoje em dia a gente tem um laboratório bem legal lá no campus, no Polo Universitário. Não tem equipamentos super sofisticados, mas a gente tem todos os equipamentos básicos para fazer os ensaios pertinentes para a graduação na área de ensino, bastante coisa na área de pesquisa e alguma coisa na área de extensão também. Tá? Então, a palestra que eu venho trazer para vocês aqui hoje, ela é titulada de Máscaras descartáveis usadas na pandemia da Covid-19. É um tema bastante atual, eu diria. A gente está tentando fazer com que a gente consiga processar as máscaras que todos vocês estão utilizando, né? Principalmente essas máscaras que são de plástico, de polietileno, não sei se vocês sabem, muitas pessoas acham que essas máscaras que a gente utiliza, essas descartáveis, são de tecido, elas não são de tecido, a gente tem máscaras de tecido também, mas essas, como eu estou usando e como a maioria de vocês estão usando aqui, elas provavelmente são de polietileno, então é um problema muito grande para o meio ambiente, então a ideia é aproveitar essas máscaras como um resíduo na construção civil. Tá? Então, o tema da palestra é esse. Eu vou mostrar para vocês as primeiras experiências que a gente está tendo com essa pesquisa. Diga-se de passagem, durante a pandemia, a gente estava com o laboratório fechado, então a gente não podia pesquisar na parte prática, vamos dizer assim. E surgiram várias ideias na época. Eu comecei a pegar muitas coisas que eu já tinha pesquisado anteriormente, que eu não conseguia dar prosseguimento devido às novas pesquisas, e comecei a folhear as coisas que eu tinha, as coisas antigas, os dados que eu tinha antigos,
e comecei a verificar possibilidades de trabalhar com materiais com resíduos, né? Inicialmente, a gente tinha uma ideia de trabalhar com resíduo de pó de mármore, dessas pedras ornamentais que aqui na região norte fluminense a gente tem muito. Então, a gente tinha ideia inicial de trabalhar com esse resíduo de rochas ornamentais. Vislumbrando a questão da pandemia, andando tal, e vendo muitas máscaras pelo chão, por onde eu caminhava, eu comecei a pensar, poxa, será que a gente não poderia aproveitar essas máscaras, em vez de mexer com resíduo de rochas ornamentais, que me parece ser uma coisa muito mais atual nesse momento, me parece que vai ser um grande problema no futuro, uma vez que provavelmente todos nós vamos ter que utilizar máscaras durante um bom tempo. Beleza, então comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto e me deparei com um trabalho feito na Austrália, o único trabalho que eu encontrei que tinha uma pesquisa associada com as máscaras descartáveis, onde eles estavam tentando utilizar as máscaras em pavimentos de rodovias. O processo que eles estavam utilizando era um pouco diferente do que eu tinha pensado. Claro que, naturalmente, eu tentei iniciar pelo processo que eles estavam fazendo, mas, conforme eu vou mostrar para vocês, alguns detalhes não deram muito certo, vou mostrar para vocês já já. Então, a gente teve que pensar num outro processo para a reutilização das máscaras. Então, eu abandonei a questão do rejeito de pó de mármore, das rochas ornamentais, e partimos, então, para trabalhar com as máscaras descartáveis na pandemia. Então, a apresentação vai ser dividida em alguns itens, como introdução. Eu vou fazer uma breve apresentação do Laboratório de Engenharia Civil, vou fazer uma apresentação do tema da pandemia, que eu acho que é de conhecimento de todos já, falar rapidamente sobre a parte de reciclagem e sustentabilidade, vou mostrar para vocês parte do estudo experimental que a gente fez, que ele está dividido em duas abordagens. A primeira, no tijolo solo-cimento, que era um material que eu já trabalhava já há bastante tempo, e na segunda, no concreto, vislumbrando aí a construção de concretos leves. E depois, algumas considerações finais associadas às ODS. Então, hoje em dia, a gente vive um dilema muito grande do avanço tecnológico, né? A gente tem que avançar, naturalmente, a nossa sociedade pede que a gente avance, o nosso sistema pede que a gente avance tecnologicamente, só que, para a gente avançar, eventualmente, a gente deixa a desejar com questões de meio ambiente, né? Eu acho que cada vez mais a gente deixa a desejar menos. Eu acho que as organizações estão sendo cada vez mais exigentes com isso, e com toda certeza, com todo rigor, devem ser rigorosos com isso, mas, naturalmente, a gente, quando está avançando e desenvolvendo novas tecnologias, a gente começa a ter geração de resíduos, e a gente acaba afetando o meio ambiente. Então, a gente tem que saber tratar esses resíduos muito bem, para que a gente não degrade o meio ambiente e que a gente possa avançar tecnologicamente de forma sustentável, vamos dizer assim. Então, a pandemia, contextualizando o tema, né, a pandemia Covid-19, ela foi decretada em 11 de março de 2020 pela OMS e não terminou ainda, né? A gente percebe que a gente ainda tem diversos fatores acontecendo, inclusive, acho que ontem ou anteontem, a China decretou um novo lockdown. Enfim, então parece que o problema não acabou. E isso intensificou muitos desafios econômicos, sociais e ambientais que estão sendo enfrentados por toda a humanidade. Isso ao longo de todo o mundo, né? O que acabou acontecendo? Com essa questão da pandemia, principalmente no início, né, pouco se sabia em relação à pandemia, e qual foi uma das primeiras decisões a serem tomadas? Isolamento social e proteção com as máscaras descartáveis. Então, a utilização desse equipamento de proteção individual tornou-se mundialmente indispensável ao combate à propagação desse novo coronavírus. E qual é a destinação, hoje em dia, das máscaras? Muitas são incineradas, liberando gases tóxicos. Muitas máscaras vão para aterros sanitários. E muitas outras máscaras têm um descarte inconsciente. Por exemplo, venho andando pela rua, deixo minha máscara cair, finjo que eu não percebo, ou percebo, não olho para trás, continuo andando e minha máscara fica lá atrás. Ou, simplesmente, jogo ela na rua. É muito fácil ver isso hoje em dia. Tá? Qualquer lugar que você vá, basicamente, a gente pode, durante pouco tempo, procurando, encontrar máscaras ao ar. E a utilização das máscaras cirúrgicas, elas, em ampla escala,
naturalmente elas vão gerar um problema de descarte de resíduo, que nem a gente vê garrafa PET, que nem a gente vê guimba de cigarro, que nem a gente vê tampa de garrafas, que nem a gente vê diversos tipos de resíduo. E a máscara está se tornando um mais. Reparem que estamos todos nós aqui de máscara e poucos têm uma garrafa PET aqui, tomando uma água, provavelmente. Então, é de se pensar que isso a médio e longo prazo vai ser um grande problema. Já um pesquisador chamado Rocha, agora em 2021, ele destacou o emaranhamento ou ingestão de diversas máscaras por animais. Tá? Isso tem já documentado, fotografado, então é uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. Então, uma das motivações do trabalho foi dar um destino funcional para as máscaras descartáveis já utilizadas, naturalmente, são as máscaras já utilizadas, na pandemia da Covid-19, associadas à fabricação de insumos para a engenharia civil. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com tijolos, solo, cimento, o pessoal chama de tijolo ecológico, e o concreto também, com a adição de máscaras descartáveis. Então, a ideia é minimizar o problema de geração de resíduos no meio ambiente e na sociedade frente à pandemia Covid-19, e tentando, ao máximo, respeitar o tripé da sustentabilidade, que são ações sociais, ambientais e as questões financeiras. E buscando, no final do trabalho, atender ao máximo de números de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, as ODS, que são 17. Então, quais são as consequências dessa questão das máscaras descartáveis? Devido ao descarte irregular e à ausência de um protocolo oficial de reciclagem dessas máscaras, a gente vem tendo um crescimento muito grande na poluição por plásticos, no caso da máscara descartável. A gente não tem um protocolo oficial ainda para o descarte dessas máscaras. Tá? Não existe uma norma que obrigue a gente a descartá-las de determinada forma. Essas máscaras, elas são construídas por polipropileno, que é um material termoplástico. Então, aí tem exemplos de diversas locais aí de máscaras descartadas irregularmente, vamos dizer aqui. Aqui fui eu mesmo num passeio de bicicleta, eu estava com uma máscara já na mão que eu tinha coletado, parei num local, vi 2 ou 3 máscaras, aqui também numa praia uma máscara, aqui num caminho do aeroporto também uma máscara. Essas 3 fotos foram fotos tiradas por mim, e essa foto aqui eu peguei da internet, que foi bem chocante, um cavalo marinho carregando uma máscara. É uma coisa bem chocante já de ter isso já no ambiente, no meio ambiente. E aqui, no polo universitário, em frente ao shopping ali, num passeio que eu dei desde a Funemac, não sei se vocês conhecem bem o polo, mas aqui está a Funemac, atrás de mim estão os módulos da engenharia. Num percurso aqui de cerca de 50 metros, eu encontrei mais de 10 máscaras em menos de 5 minutos andando. Tá? Então, é uma realidade dura, vamos dizer assim. Então, o objetivo do trabalho é produzir soluções simples. A ideia é que a gente consiga produzir uma coisa simples para que, de fato, ela seja utilizada. Tá? Eu não estou querendo trazer uma solução super sofisticada para que ela caia em esquecimento e não seja utilizada. A ideia era trazer uma solução simples e efetiva para o impacto negativo causado pela necessidade de utilização das máscaras cirúrgicas em grande escala. E a dificuldade, claro, de um descarte e destinação adequado para essas máscaras. E aí, a ideia é avaliar o impacto da adição desse polímero ao concreto e ao tijolo, solo, cimento. Então, a pesquisa foi adicionar essas máscaras no concreto, no tijolo, solo, cimento e ver qual seria o impacto nesses materiais que a gente já conhecia o comportamento. Então, em termos de metodologia da pesquisa, a pesquisa está em andamento ainda, tá, pessoal? Mas do que a gente já fez, a gente está fazendo uma pesquisa experimental de laboratório a fim de avaliar o impacto da adição do polímero proveniente das máscaras no concreto e nos tijolos. E a grande dificuldade do trabalho foi a questão de processar as máscaras. Como introduzir essas máscaras no tijolo, solo, cimento e como introduzir essas máscaras no concreto. A gente não poderia pegar simplesmente a máscara como a gente está usando e depositar, jogá-la no concreto e fazer um traço de concreto. Não funcionaria bem. A mesma coisa no tijolo. Então, essa questão do processamento das máscaras foi a grande dificuldade do nosso trabalho, e tem sido a grande dificuldade do trabalho também. E a gente, durante essa metodologia experimental, a gente fez diversos ensaios de laboratório, associados à parte de materiais de construção de concreto e associados à parte de tijolo, solo, cimento.
a gente já teve 2 TCCs defendidos recentemente, há um mês atrás. Temos 3 alunos trabalhando em iniciação científica nesse projeto e temos 2 TCCs em andamento já também nesse assunto, já melhorando um pouco os temas abordados nos TCCs que já foram defendidos. Tá? Reparem, pessoal, eu não sei se vocês têm muita ideia disso, eu vejo que vocês, a maioria do público, né, eu vejo que são novos na faculdade, provavelmente de primeiros períodos. Uma pesquisa experimental, é muito importante a gente dar os resultados positivos e os resultados negativos também. Tá? Eu queria deixar isso claro para vocês. Como eu trabalho bastante com laboratório, e muitas vezes as coisas dão erradas no laboratório, é importante que a gente comente, escreva, publique os resultados que dão errado também. Para quê? Para que uma pessoa que venha pesquisar na frente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu. Tá? Então, nesses 2 TCCs que a gente está em andamento aqui agora, a gente está melhorando procedimentos que foram feitos nesses TCCs antigos. Tá? Então, aqui está uma foto, uma imagem panorâmica aqui aérea lá do campus da UFRJ de Macaé. Então, aqui a gente tem o shopping, aqui a C&C. Aqui, onde está escrito UFRJ, está o Laboratório de Engenharia Civil e os nossos módulos, nossas salas de professores da engenharia. Aqui está o bloco A, o bloco B, o bloco C e o bloco D. Então, o nosso laboratório de engenharia está aqui. Visto da rodovia que passa à frente. Então, a gente está aqui nosso laboratório está aqui nesse espaço. E as nossas salas dos professores estão aqui nesses módulos. E aqui está uma foto mais de perto de um dos nossos ambientes do laboratório. Vou fazer um parênteses aqui. O pessoal chama de puxadinho, mas esse anexo ao nosso laboratório, vamos dizer assim, ele não existia até pouco tempo atrás. E é muito interessante falar para vocês que durante a pandemia, quando a gente não podia utilizar os laboratórios, a gente estava impedido de usar os laboratórios legalmente, esse foi um dos poucos espaços que eu consegui utilizar porque ele era aberto. Tá? Ele não era fechado. Então, no início, muitas pessoas criticaram, não, o anexo está aberto, não tem segurança e tal. Depois, no final das contas, durante a pandemia, foi uma grande virtude do nosso anexo, dele ser aberto, a gente poder ter feito algum tipo de separação de material no anexo. Tá? Ele aqui, logo após a pandemia, depois da primeira arrumação que a gente fez no local. Então, saindo um pouco lá do campus, voltando aqui para a pandemia Covid-19, em dezembro de 2019, na China, foram notificados os primeiros casos da Covid-19, e em março de 2020, conforme eu falei, foi decretada pela OMS a pandemia. Os sintomas são muito semelhantes a uma da gripe. A transmissão ocorre por meio de gotículas de fluidos respiratórios, pelo ar, inalação direta ou contato que leva o vírus às áreas de mucosa, ou seja, a máscara é uma grande solução no momento. E as recomendações da OMS são isolamento e distanciamento social, higienização com sanitizantes com 70% de concentração de álcool e utilização de EPI, por exemplo, a máscara descartável. E aí tem uma estimativa de prata de 2020 que diz que seriam necessários por mês cerca de 129 bilhões de máscaras para serem utilizadas para que a gente protegesse a população mundial. É uma quantidade de máscara muito grande. A composição das máscaras, elas são de polímeros, tecido não tecido, TNT, e o polipropileno. Consumo durante a pandemia, 129 bilhões de novas unidades, descartadas mensalmente, e 3,354 trilhões de máscaras já foram descartadas na pandemia, até hoje em dia, em todo o mundo. Não sei se vocês tinham ideia desses números. Durante uma entrevista que foi perguntada para diversas pessoas no mundo inteiro, 19% das pessoas disseram que descartavam as máscaras nas ruas, 10% disseram que incineravam as máscaras e 3% introduzia as máscaras na rede de esgoto. O restante descartava da maneira correta, se supõe. Em termos de decomposição das máscaras, elas sofrem degradação e fragmentação devido à exposição a processos físico-químicos, e filamentos são facilmente carreados, ou seja, uma máscara dessa, se ficar exposta ao sol, conforme um plástico, ela vai se deteriorar ao longo do tempo, ela vai se desfazer em pedaços e o vento vai levar. Tá? Em outras palavras, é isso que está dizendo
aqui. E provavelmente vai acabar num recurso hídrico, conforme a gente vê bastante. Aqui mais uma foto também lá do polo universitário, uma máscara descartada ali num local inapropriado. Então, em termos de fauna, mais de 200 espécies já foram encontradas com máscaras descartáveis, seja por emaranhamento ou por ingestão. Destinação, até 2015, tá? Já falando dos polímeros antigos, não das máscaras, mas 79% dos polímeros iam para os aterros sanitários, 12% incinerados e 9% reciclados. A gente vê nos oceanos mais de 5 trilhões de pedaços de plástico boiando pelos oceanos, a gente vê ilhas feitas de plástico hoje em dia, tem riscos à vida marinha, dentre outras coisas. E a máscara é mais um poluente para essa etapa. Então, em termos de reciclagem, a gente pode definir a reciclagem como um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os detritos reutilizados no ciclo de produção, de que eles saíram, ou em um ciclo de produção paralelo. A gente tem diversos tipos de reciclagem, desde a primária até a quaternária. E a parte da sustentabilidade, o famoso tripé da sustentabilidade, que abrange um lado social, um lado ambiental e um lado econômico. Para que eu tenha um produto sustentável, eu tenho que atender esses 3 requisitos. Tá? Então, entrando um pouco no estudo experimental da pesquisa, primeiro eu vou falar da parte do tijolo solo cimento, que foi exatamente por onde a gente começou. A gente já vinha desenvolvendo um trabalho desde 2017 no tijolo solo cimento. Boa parte desse trabalho é feito em conjunto com uma equipe do Fundão, num projeto de extensão, no qual eu faço parte. A gente já desenvolveu bastante material, a gente tem material ilustrativo no site do projeto e tal. Então, a gente já vinha trabalhando com essa parte do tijolo solo cimento há bastante tempo. Então, a gente já tinha, pertinho do laboratório, né? Aqui está o laboratório, aqui é a porta aberta do laboratório, então quase que na frente do laboratório a gente já tinha uma jazida de solo, ou seja, um tipo de solo, que a gente já tinha estudado ele o suficiente durante vários anos, vários TCCs foram feitos, várias pesquisas foram feitas, e a gente já sabia que aquele tipo de solo servia para fazer o tijolo solo cimento. Esse é um agravante, tá? Não é como o concreto. Não basta eu pegar uma areia, um cimento, misturar com a brita e ele vira o concreto. No tijolo solo cimento, eu tenho que estudar o solo tem que ter determinadas características para que eu possa misturar ele com cimento, não ter reações físico-químicas, tá? E para que aquilo, depois de um tempo curando, vire de fato um tijolo. Tá? Então, esse problema de estudar o solo, a gente já vinha fazendo desde 2017, então a gente não tinha esse problema quando a gente começou essa pesquisa. Por isso que a gente começou pelo tijolo solo cimento. Então, a gente coletou o solo na frente do laboratório, como a gente vinha fazendo ultimamente, né? Preparou o solo, fez as misturas e fez os tijolos. Como? Utilizando uma prensa manual. Aqui está o processo de fabricação do tijolo. O solo é coletado, ele é preparado naquele espaço anexo que eu mostrei, é peneirado, as partes maiores são retiradas do sistema, e aí eu misturo o solo, o cimento, a cal, a água, ou qualquer coisa que eu esteja misturando, aqui está o processo de mistura, e depois eu prenso ele numa prensa manual. Então, depois, aqui está o processo de prensagem, e aqui o tijolo sendo retirado. Conforme eu falei antes, a gente já vinha vislumbrando a utilização de resíduos para o tijolo solo cimento. A gente já tinha feito alguma coisa com pó de brita, alguma coisa, não o tijolo, mas na compactação do solo com o rejeito de rochas ornamentais, com cinzas vulcânicas, e a gente tem conhecimento também que na região se utiliza o bagaço de cana também para melhorar a resistência do solo. Então a gente já tinha essa ideia, partimos para as máscaras solo-cimento. Aqui está o estudo que eu comentei com vocês, do pesquisador da Austrália. Foi a única foto que eu consegui encontrar na literatura de um corpo de prova de solo, cimento e máscara. Aqui dá para ver um detalhezinho da máscara. Aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui também tem outro. Que uns pesquisadores australianos tinham feito um estudo misturando as máscaras a uma subbase ou base de pavimentos. Tá? E essas máscaras que ele misturou
lá na pesquisa dele, tinham em torno de 5 milímetros de comprimento, perdão, 1 centímetro de comprimento e 5 milímetros e meio centímetro de largura. Eram os tamanhos das máscaras que eles cortaram e adicionaram a misturas deles. Então, a gente partiu para começar a tentar processar essas máscaras e fazer o nosso tijolo aqui no laboratório. Então, a gente usou o cimento, a cal, a água, naturalmente, e as máscaras de polipropileno. E, claro, o solo. Os 2 tipos de solo que a gente já tinha na frente do laboratório, que a gente já conhecia. Então, aqui tem todo um processo que eu não vou entrar em detalhe, tá? O Cristiano, que é um aluno meu que fez o trabalho do tijolo solo cimento, ele virá amanhã apresentar uma palestra, onde ele vai apresentar todos os detalhes dos ensaios, vai apresentar os resultados, vai apresentar tudo bonitinho, tudo que eu não estou apresentando em termos de resultado, que eu não quero tirar o mérito do trabalho dele, ele vai apresentar aqui amanhã. Tanto ele amanhã, quanto a Daniela, na quinta-feira, apresenta também os resultados. Então, aqui tem toda a parte dos ensaios que foram realizados nos solos, para conhecer o solo, para saber se aquele solo poderia ser utilizado ou não, tá, para o tijolo solo cimento. Conforme eu mencionei para vocês, a gente já sabia que esse solo poderia ser utilizado. Tá? Estou mostrando para vocês verem o nível de trabalho de laboratório que a gente tem para começar uma pesquisa. Tá? Aqui mais ensaios de laboratório sendo realizados no solo. Mais ensaios de laboratório também, são bem específicos, tá? Determinam a quantidade de água que tem no solo, esses ensaios que eu estou mostrando para vocês. E aqui um outro ensaio que me dá a quantidade exata de água no solo. E aqui tem um macete, por exemplo, para eu saber quando a minha mistura está boa para ser utilizada para o tijolo solo cimento ou não. Como é que a gente costuma fazer? A gente faz um ensaio bonitinho e tem todas as quantidades de água perfeitas, tá? Com 2 casas decimais. Mas, na prática, como eu vou fazer vários tijolos, eu não tenho como ficar medindo a umidade a cada meia hora, porque não é prático. Eu tenho que fazer um monte de tijolo, eu tenho que ter produção. Então, a gente tem um teste empírico, no qual a gente faz uma bolinha de solo mesmo, o solo já vai estar misturado com cimento, a gente faz uma bolinha e rompe essa bolinha com a mão. Quando a gente consegue romper essa bolinha com a mão e não desprende solo das 2 metades, quer dizer que a umidade daquela mistura está muito próxima da umidade ideal e eu posso partir para o processo de compactação. Pode ser que esteja um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas não vai estar tão longe assim. Tá? É mais um teste prático. E aí, sabendo a quantidade de água que eu tenho que colocar no material, tendo o solo, tendo o cimento, tendo a cal, tendo todos os materiais, basta eu saber qual a proporção de cimento e solo que eu vou utilizar. Por exemplo, 1:6, uma porção de cimento, 6 de solo, uma de cimento, 8 de solo, ou 1:10, ou o que quer que seja. Tá? Nesse momento, a gente está trabalhando com a proporção de 1:8, lá no laboratório. Então, uma quantidade em peso de cimento e 8 quantidades em peso de solo. A gente partiu para a parte mais difícil da pesquisa, que foi processar as máscaras. Nesse momento, a gente não estava podendo usar o laboratório direito, então estávamos todos aí pesquisando em casa. Eu, todo dia que eu saía na rua, procurava máscara, era curioso, e eu sempre tentava pensar de alguma forma de processar aquelas máscaras. A primeira ideia que me veio na cabeça, tanto na minha quanto do aluno que estava trabalhando comigo, do Cristiano, foi a gente tentar usar algum produto químico, através de alguma reação química, tentar desfazer a máscara. Né? Eu tinha na minha cabeça que a gente ia conseguir botar essa máscara dentro de alguma solução, e quando eu visse, aquela máscara estaria desfeita naquela solução, eu pegaria aquela solução naquela água, jogaria no tijolo solo cimento, estaria com o tijolo pronto. Quer dizer, misturaria, compactaria e estaria com o tijolo pronto. Não me parecia ser uma coisa muito difícil. Para minha surpresa, passaram-se 3 dias, 5 dias, 1 semana, 15 dias das máscaras de molho na água sanitária, com concentrações altíssimas. Misturamos com cloro, com outros reagentes químicos que a gente conseguia encontrar, e nada acontecia com a máscara. Nada, mas absolutamente nada. Eu falava, caramba, não é possível, esse negócio deve ser ruim mesmo de se desfazer no meio ambiente. Né? Se eu estou botando aqui 5, 10 dias aqui na água sanitária e não está acontecendo absolutamente nada com ela, é porque... Enfim, comecei a pesquisar um pouco mais e vi que realmente não tinha nenhum agente químico disponível que faria com que as minhas máscaras se dissolvessem como eu estava achando que elas se dissolveriam. Então, começamos a pensar em outro processo
para processar as máscaras. A segunda ideia que apareceu, né, então a primeira foi utilizando as reações químicas, né, que não funcionou muito bem. Então a gente tem aqui algumas fotos aqui dos potes que a gente usou para botar de molho com água sanitária, tá? E não funcionou. A segunda ideia parecia ser brilhante, né? Falei, poxa, essa ideia agora vai funcionar, né? Não tem para onde fugir. Vamos lá. Comecei a procurar um desfragmentador de papel. Esses que tem muito em escritório, né? Você bota o papel e o papel sai em tirinhas, né? Porque como eu vi na pesquisa dos australianos que eles estavam usando a máscara em tirinhas, eu falei, beleza, vou tentar fazer com que minha máscara também vire tirinhas. Só que eu estava querendo fugir de cortar as máscaras com a tesoura, porque era muita máscara. Imagina, como é que eu ia trabalhar com milhões de máscaras cortando com a tesoura? Seria impossível. Então tem que ter um processo. Beleza, não vou conseguir desfragmentar diversas máscaras num desfragmentador desse, mas já é uma ideia. De repente eu vou chegar para uma empresa e falar, olha só, eu tenho esse equipamento, ele é pequenininho, ele é do tamanho do DataShow, mas se a gente fabricar um grande, de repente a gente consegue desfragmentar um montão de máscara, né? Beleza, então vamos lá. Tentar arrumar um, não consigo arrumar um. Vejo para comprar um, compro um com o meu dinheiro. Peguei lá R$500 do meu salário, falei, vou comprar um desfragmentador e vai dar tudo certo. Comprei. Começamos. E aí? Tá dando certo, vamos embora. 10 máscaras, beleza. 20, 30, 40. Quando a gente chegou com 100 máscaras, que a gente falou, beleza, agora está dando certo, vamos comprar outro pacote. Uma coisa importante que eu não falei, a gente começou a pesquisa trabalhando com máscaras novas, tá? A gente não quis colocar em risco a nossa segurança, porque a gente estava muito no princípio da pandemia ainda. Então, eu tomei a decisão de sempre comprar caixas de máscaras novas para começar a pesquisa. Tá? Hoje em dia, eu já não estou fazendo assim. Eu já pego as máscaras, tento recolher, deixo elas num espaço durante um tempo e trabalho com elas. Mas, no início, a gente não teve coragem de fazer isso devido à falta de informação da pandemia. Então, a gente comprou, testou, parecia que estava funcionando. Quando a gente conseguiu desfragmentar um pouquinho mais de 100 máscaras, que a gente falou, agora é para valer, vamos comprar 500 máscaras e vamos desfragmentar todas elas para a gente botar a pesquisa para diante. O desfragmentor parou de funcionar. Putz, grilo. Abre o desfragmentador e a gente verificou. A gente abria ele eventualmente e limpava as engrenagens. Mas a gente começou a perceber que ficava sempre um pouquinho de máscara nas engrenagens. E isso foi fazendo com que cada vez menos máscaras fossem desfragmentadas até que uma engrenagem quebrou. A gente tentou consertar, mas não teve solução. Então, a ideia brilhante, que a gente tinha até investido um dinheiro nessa ideia brilhante, não funcionou. E aí? E aí agora a gente voltou para um passo que a gente tinha pensado no início, mas que a gente tinha descartado devido aos gases. Né? Quando a gente percebeu que isso era um plástico, a gente falou, poxa, vamos pegar isso, vamos derreter. Né? A gente não sabia se daria certo ou não. Vamos pegar, vamos derreter, vai virar uma pedra, depois a gente quebra a pedra, né? Vamos dizer assim, e a gente usa os fragmentos da pedra de plástico. Poxa, mas vão sair gases, isso é perigoso, a gente vai fazer isso aonde? No laboratório? Não, vamos fazer no espaço anexo que é aberto. Ah, tá, beleza. Não tem muita gente na faculdade, então vamos lá, vamos tentar. Tá, beleza. Aí tentamos uma vez e a gente começou a perceber que tinha um tempo certo que a gente deixaria o plástico em banho-maria, né, as máscaras em banho-maria, e ela viraria um líquido. Era um tempo assim, uma janela de 5 segundos. Se a gente passasse de 5 segundos, aquele líquido de azul começava a ficar escuro, ele começava a queimar e começava a sair muita fumaça. Né? Isso a gente demorou um tempinho para perceber. Então, tanto que a primeira vez que a gente fez, esse produto final nosso aqui, em vez de ficar azulzinho, assim, bonitinho, ficou todo cinza. Ficou assim, de negro a cinza. Visualmente ficou esquisito, realmente, parecia que tinha dado alguma coisa errada, porque a gente sabia que as máscaras eram azuis, né? E a gente percebeu isso com o tempo. Então, a gente voltou no passo inicial, que seria esquentar eles, né, utilizando o calor, e a gente conseguiu descobrir, com determinada fração de segundo, a gente não emitia tantos gases quanto a gente imaginava que a gente emitiria. Né? Então, a gente começou a fazer esse processo. É um processo que demora, tem que ter atenção, não pode estar no celular, é questão de segundos, gente. Tá? Veio uma mensagem no WhatsApp, se eu olhei a mensagem, quando eu vejo aqui, queimou a máscara, já era. É basicamente assim. Então, eu brincava com os alunos, galera, na hora que estiver fazendo esse procedimento, por favor, não fica no WhatsApp, fica presta atenção e tal, porque realmente pode dar problema. Tá? E a gente não queria arrumar um problema muito grande. Então, a gente conseguiu. Todo esse trabalho que eu estou falando até aqui, eu diria que a gente deve ter ficado um ano, mais ou menos,
pesquisando até a gente chegar nesse ponto. Tá? Não foi uma questão assim de semanas, foi uma questão de meses, eu diria até que 1 ano. Diga-se passagem, o Cristiano, que é o aluno que já se formou, tá? Já defendeu o TCC, ele está de parabéns, porque realmente ele foi muito persistente. Durante essa época, na pandemia, praticamente sozinho, a gente quase não se via, porque a gente não podia se ver, estava na pandemia mesmo, né? E ele foi muito persistente e conseguiu chegar onde a gente queria chegar. Então, o processo que a gente utilizou para reutilizar as máscaras foi através do calor, né? Não é nada simples. A gente pega um pacote de quentinha, por exemplo, bota as máscaras dentro, bota numa resistência elétrica, elas derretem, e aí vira depois tira da resistência naturalmente, deixa ela esfriar, vira essa placa de plástico, a gente bota dentro de um plástico, com uma marreta, quebra ele, até que ele se desfragmente todo em pedaços muito pequenos. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma figura de microscópio de parte desses fragmentos. Né? Aqui a gente tem um fragmento relativamente grande, deve ter meio centímetro. Aqui um outro um pouquinho menor, a gente vê diversos fragmentos. A gente vê vários formatos desses fragmentos e vários tamanhos, o que é muito bom para a resistência quando eu comparo com o solo. Tá? Imaginem o seguinte, imaginem que todos vocês tenham exatamente o mesmo tamanho e vocês se coloquem lado a lado. Vocês conseguem se arranjar de uma maneira. Mas imaginem que vocês variassem o tamanho de vocês, uns maiores, outros menores, uns mais fracos, outros mais fortes. Se vocês se colocam lado a lado, vocês vão se agrupar mais. Vocês vão ocupar espaços que antes estavam vazios entre vocês, porque vocês tinham o mesmo tamanho. Né? E isso acontece com o solo. Quanto mais variação de tamanho eu tenho nas partículas e mais diferentes formatos eu tenho, a gente tende a ter mais resistência no solo. E esse processo mostrou para a gente que a gente estava caminhando, a gente não esperava isso. Tá? Isso foi uma descoberta na nossa pesquisa, graças ao microscópio. A gente, quando viu essas fotos no microscópio, falou, caramba, esse negócio vai dar certo. Foi assim uma das primeiras vezes que eu falei assim, poxa, parece que a gente está caminhando, demorou para a gente conseguir processar as máscaras, mas parece que a gente está caminhando no caminho que a gente deveria estar indo. Tá? Bom, tendo material, tendo tudo pronto, a gente conseguiu processar as máscaras, a gente começou a fazer o tijolo. Então, para quem não conhece, a gente estava trabalhando com uma proporção de um volume de cimento e 8 de solo. Então, aqui tem os volumes de solo, tá? Aqui tem 2 baldes de solo, aqui tem o balde de cimento, o balde de cal, aqui eu tenho água, e aqui nessa balança de precisão, com uma cápsula, eu tenho as máscaras sendo pesadas. Aqui eu tenho a mistura do solo já com cimento, e as máscaras sendo adicionadas, isso aqui em azul são as máscaras. Esse recipiente aqui, pessoal, deve ter em torno de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Então, é um volume de solo relativamente grande que a gente mistura. Tá? E aqui está o Cristiano adicionando água na mistura. Reparem que aqui já tem uma coloração um pouquinho diferente daqui, porque aqui já tenho água, adicionando água na mistura, para misturar isso aqui na mão. Tá? Esse processo de mistura é bem trabalhoso, vamos dizer assim, eu preciso misturar na mão mesmo. Tá? Não tem nada mecânico para fazer essa mistura, então é um processo que também demora bastante tempo. Então aqui o Cristiano continuando lá, agora pegando o solo que já estava misturado e colocando na prensa. Tá? Aqui o solo deslizando pelo recipiente da prensa, aqui ele preparando a prensa e aqui ele fazendo o processo de prensagem, retirando o tijolo e colocando o primeiro tijolo fabricado aqui no pallet para descansar durante 7 dias e a gente poder usar ele depois. Não preciso falar que a gente perdeu diversos tijolos nesse processo, né, tirando da prensa, colocando aqui. A gente tinha até fotos, mas não deu para colocar na apresentação, já estava bem grande. Imagino que o Cristiano venha mostrar para vocês amanhã. E aqui, depois de tudo isso que eu falei, eu preciso esperar 7 dias, pelo menos, para manusear os tijolos. E o ideal para utilizar os tijolos, em torno de 28 dias. É como um concreto. Eu vou pegar, porque eu tenho cimento na mistura, eu tenho que esperar alguns dias, para curar aquela mistura e aquela mistura ganhar resistência. Tá? Eu não posso fazer o concreto e já carregar ele no dia seguinte. Eu tenho que esperar alguns dias. A mesma coisa de tijolo, solo, cimento.
Então, a gente tinha 2 processos de cura, um deles numa caixa d'água, que é um pouquinho mais controlado, e o outro num pallet com uma lona plástica em cima. Então, eles ficaram aqui em torno de 7 dias, alguns um pouco mais, até 32 dias no máximo, onde a gente fez os ensaios. Então, estão os ensaios para determinar a resistência do tijolo. Então, aqui estão os tijolos, é feita uma linha no meio do tijolo, ele é cortado ao meio, e é colada uma metade, aqui estão os tijolos separados, né? É colado com uma argamassa, as 2 metades uma em cima da outra, isso é por norma, tá? Por norma eu tenho que fazer isso para o procedimento do ensaio que eu estou fazendo, e depois eu coloco ele numa prensa e aplico uma força em cima dele, e vejo o quanto de força é aplicado até que ele rompa dessa forma aqui. Tá? Então, a ideia é saber o quanto de força o tijolo está aguentando, que dividido pela área do tijolo vai dar tensão no tijolo. O número que a gente usa na engenharia é a tensão, não a força. Tá? Mas, enfim, esse equipamento está no nosso laboratório e a gente fez isso para os tijolos sem máscara e para os tijolos com máscara. Então, a ideia era justamente comparar os resultados dos tijolos sem máscara e dos tijolos com máscara. Adiantando, dando um spoiler do resultado, a gente verificou que os tijolos não perderam resistência. E isso para a gente foi genial, porque a gente esperava, eu estava feliz que se os tijolos tivessem perdido 10%, 20% de resistência, eu já estava feliz. Porque eu estava dando destino a um resíduo que eu sabia que ia ser difícil dar um destino àquele resíduo. Então, qualquer perda de resistência para mim, se não fosse muita, eu já estava muito feliz. Quando eu vi que não teve perda de resistência nenhuma, falei, caramba, pô, a gente atirou no lugar certo. Né? Querer que ganhe resistência já era demais. Né? Mas não perder foi muito bom, porque a gente está dando um destino final a um resíduo, com um processo relativamente simples, ele é trabalhoso, mas ele é simples. A gente, com bastante mão de obra, a gente consegue trabalhar bastante. Difícil mesmo é trabalhar sozinho. Esse processo realmente sozinho é complicado, cansa pra caramba. Mas em mutirão, a gente voa. Tá? E a gente obteve esse resultado. Então, sem entrar muito em detalhe, amanhã o Cristiano vai falar um pouco mais desses resultados para vocês. Aqui, alguns detalhes da microscopia digital. Aqui é o solo, aqui é uma foto do tijolo, solo-cimento, sem a máscara e aqui com a máscara. Né? Aqui a gente vê bastante solo e aqui um cristal de cimento que não sofreu hidratação. E aqui a gente percebe o solo e aqui uma partícula da máscara processada no meio da mistura. E aqui um cristalzinho de cimento. Tá? Então, repara que a explicação que a gente tem para que o tijolo não tenha perdido resistência é que, devido ao processo que a gente utilizou para desfazer as máscaras, e as máscaras, né, os grãos das máscaras terem ficado com formato e tamanhos parecido com o formato e os tamanhos do solo, fizeram com que ele se comportasse como um solo na mistura. Essa que foi a grande realidade. Né? A gente não tinha máscara flexível como está aqui na gente. A gente tinha máscara, você pega essa máscara na mão e ela é como se fosse um grão de areia. Ela é dura, machuca a mão, se você apertar bastante ela. Tá? Então, por isso que a gente acredita que o comportamento da mistura tenha sido tão parecido com o comportamento original do solo com cimento. Então, esse aí foi o estudo que a gente fez, inicial, do tijolo solo-cimento com a adição das máscaras. Então, em termos de conclusões, a gente constatou a viabilidade da utilização de fragmentos de máscaras descartáveis de polipropileno na fabricação dos tijolos solo-cimento. E pode-se dizer que as partículas desempenharam o papel de agregado junto ao solo. Falar um pouco do concreto, um pouquinho mais rápido agora. O concreto foi a segunda pesquisa que a gente fez com os resíduos de máscara. Por que a segunda? Ao meu ver, se eu fosse leigo, se eu não tivesse conhecimento das coisas que a gente faz no laboratório, eu talvez tentasse estudar o concreto primeiro que o tijolo solo-cimento. Para mim, em termos de laboratório, seria mais razoável. Eu tenho menos variáveis aqui. A gente viu que o solo varia para caramba, tem um monte de ensaio que eu tenho que fazer no solo que no concreto eu não tenho que fazer. Mas, como a gente já tinha o domínio do solo que estava na frente do laboratório, eu já tinha um aluno já inscrito em TCC nessa área comigo, a gente resolveu começar pelo tijolo. Então, a gente partiu para uma segunda pesquisa, que a gente já dominava algumas coisas do processo de desfazer a máscara, a gente partiu para o concreto. Como a gente sabia que no concreto a gente não teria diversos problemas que a gente teve nos tijolos, a gente resolveu afrouxar um pouquinho
o processo de desfazer as máscaras, né? O que eu quero dizer com afrouxar um pouquinho esse processo? A gente, ao invés de esquentar as máscaras novamente, né, derretê-las, virar pedra e desfragmentá-las em fragmentos pequenininhos, conforme a gente fez com a máscara do tijolo, a gente resolveu simplesmente cortar as máscaras em tiras grandes, não tiras pequenas, tá? Para não dar muito trabalho, e falou, olha só, vamos ver o que acontece, vamos fazer uma tentativa. O concreto, a gente tem mais margem para trabalhar com diferentes coisas, porque o concreto é muito homogêneo, é bem diferente do solo. Então, vamos tentar um processo diferente. Então, a gente tentou dessa maneira. A gente desfez as máscaras manualmente, usando tesoura mesmo, né? Importante, a gente sempre, quando a gente está utilizando na nossa pesquisa, a gente está tirando os elásticos e tirando os arames. Tá? A gente não está misturando as máscaras, os elásticos e os arames, porque como a gente não tem certeza dos resultados que a gente vai encontrar, a gente não queria trabalhar com 3 substâncias diferentes na nossa mistura. Então, a gente tornou as variáveis independentes. Está trabalhando simplesmente com a máscara, a gente tem todos os elásticos guardados e todos os arames guardados das máscaras que a gente já usou, e a ideia é a gente reaproveitá-los numa nova pesquisa, numa futura pesquisa. Então, as máscaras foram desfeitas com tesoura. Já tínhamos, essa pesquisa é bem mais recente que a outra, a gente já tinha bem mais conhecimento da pandemia, então a gente já permitiu recolher as máscaras já utilizadas com familiares, desinfectá-las, né, retirar o elástico metal também e fazer o processamento manual das máscaras. Tá? O traço que a gente usou para o concreto, acho que é um pouco fora do ambiente de vocês, mas não sei se alguns de vocês gostam de obra e tal, sabe falar de traço de concreto, mas a gente usou um volume de cimento, 1,53 de areia e 1,765 de brita, ou seja, um traço de um volume de cimento, quase 1,5 de volume de areia e um pouquinho mais de 1,5 de brita, né? Em termos de água, a gente usou 0,6 do volume de cimento. Ou seja, se a gente tivesse um balde inteiro de cimento, a gente usaria 0,6 daquele balde de água. Tá? Então, esse foi o traço que a gente usou para fazer o concreto. É um traço muito comum para a construção de estruturas de médio porte. Tá? Não seria de pequeno porte nem de grande porte, seria estruturas de médio porte. Casas, edifícios de poucos pavimentos. Tá? Então, aqui está o processo das máscaras, né? O processamento das máscaras, era retirado o elástico e o arame. Um processo bem delicado, né? Embora bem mais simples de ser realizado do que o outro de derreter. Isso aqui demora bem menos tempo que o outro de derreter. E aqui estão as máscaras sendo processadas. Reparem que os tamanhos das tiras eram relativamente grandes, tá? A gente fez de propósito para tentar não se preocupar muito com isso. A gente queria saber se seria viável fazer isso em grande escala ou não. Então, aqui estão os materiais, aqui a gente tem o cimento, a areia, a brita e as máscaras. Aqui a preparação dos moldes, aonde eu colocaria os corpos de prova para depois medir a resistência. São cilindros aqui que têm cerca de 20 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro. A gente enche eles de concreto e depois leva na prensa. Aqui, utilizando a betoneira, inserindo os agregados e o cimento. Então, aqui eu estou com a brita, a areia, um pouco de água, um pouco mais de areia. Não, aqui cimento, perdão. Aqui um aditivo que a gente usou. Aqui as máscaras. Aqui dá para ver o concreto dentro da betoneira girando. Esses pontos brancos são máscaras. E aqui a Daniela, que vai apresentar a palestra na quinta-feira, também, a aluna recém-defendeu o TCC, virando o concreto lá no nosso laboratório. Aqui um dos ensaios que a gente fez, que chama SLAMP. Ele é um ensaio que verifica o quanto eu pego um funil, coloco em cima de uma placa metálica e encho esse funil de concreto, recém-feito, né, um concreto fresco. E aí eu retiro esse funil e vejo o quanto o concreto deslizou naquela placa metálica. Esse aqui é o concreto sem máscara, ele deslizou completamente, né? E aqui o concreto com a máscara.
Reparem que quando retirou o funil, o concreto com a máscara ficou muito mais estável do que o concreto sem a máscara. A gente chama isso de trababilidade. O concreto sem máscara tem uma trabalhabilidade maior do que o concreto com máscara. Ele é mais fluido, o concreto sem a máscara. A gente percebeu que as máscaras, quando a gente adicionou as máscaras no concreto, o concreto perdeu bastante a trababilidade dele, ele ficou mais difícil de se trabalhar. Né? Se eu tivesse que preencher locais com esse concreto aqui, pequenos, de orifícios pequenos, seria muito mais difícil do que esse aqui, que é muito mais fluido. Tá? Isso foi uma conclusão bem importante do trabalho. Aqui estão os corpos de prova sendo moldados, aqui a Daniela tirando o concreto da betoneira e enchendo os corpos de prova, aplainando, e depois esperando um dia para colocar eles para curarem, pesando os corpos de prova de concreto, eles têm 20 centímetros de altura e 10 de diâmetro, e aqui os corpos de prova indo para o processo de cura, onde eles ficaram 14 dias imersos em água. É um procedimento normal para a área de concreto. Aqui, o corpo de prova sendo colocado na prensa, também para ser verificada a resistência à compressão do concreto. E aqui também o trabalho de microscopia que a gente fez após a ruptura dos corpos de prova na prensa. A gente repara aqui, lembra que nesse caso aqui, a gente colocou as máscaras cortadas manualmente na mistura. Depois das máscaras rodarem na betoneira, um processo mecânico para realizar o concreto, a gente, surpreendentemente, vislumbrou por microscópio que diversas partes das máscaras se tornaram fios. A gente não tinha inserido as máscaras assim no concreto. Isso aconteceu no processo mecânico da realização do concreto. Tá? Olha um emaranhado de fios aqui. Aqui é só para lembrar para vocês como a gente colocou essas máscaras dentro do concreto e como elas ficaram. Claro que nem todas as máscaras ficaram assim, mas tiveram vários pedaços de máscaras que ficaram dessa maneira. E isso a gente só percebeu com a microscopia digital depois de todos os ensaios feitos já. Então, em termos de conclusão, a gente verificou três parâmetros no concreto. O peso específico, que é o peso do concreto dividido pelo volume dele. A gente percebeu que a medida do peso específico mostrou uma aparente constância ao longo dos 14 dias que a gente verificou. O slump, que é aquela questão da trabalhabilidade do concreto, né? O quanto ele abate na hora que eu coloco ele no molde, numa placa metálica. A adição da máscara interferiu na trabalhabilidade do concreto e, por consequência, também ela limitaria algumas aplicações desse concreto. Tá? Não quer dizer que ele não pode ser utilizado. Limitaria alguns tipos de aplicação. Onde eu preciso de um concreto muito fluido, esse concreto não está legal para ser utilizado. Mas algum local que eu preciso de um concreto menos fluido, esse concreto deve ser um concreto legal para ser utilizado. Tá? E a resistência à compressão, a gente, nesse caso, como a gente não investiu tanto tempo no processamento das máscaras, o que a gente verificou foi que, com a adição da fibra, a nossa resistência caiu em torno de 50% no concreto. Poxa, Gustavo, mas esse número, então, aí, ele não é tão bom para a sua pesquisa. Concordo, não é um número muito bom para a minha pesquisa. Mas eu não posso esquecer que a gente não perdeu o tempo que a gente perdeu processando as máscaras na primeira pesquisa. Tá? E eu não posso esquecer dessas fotos, dessas fibras do microscópio, porque provavelmente a gente não verificou ainda, tá? Isso é uma coisa que a gente vai fazer no futuro. Essas fibras aqui no concreto, elas não estão ajudando na resistência. Desculpa, só para ficar claro. Na prensa, a gente está medindo a resistência à compressão, nesse sentido. Tá? Um fio ou um barbante, uma linha, se eu fizer assim nele, ele não tem resistência nenhuma. Mas se eu puxar ele ao contrário, ele tem bastante resistência. Ou seja, se eu pegar uma prensa e ensaiar esse corpo de prova agora ao contrário, assim, provavelmente ele vai ter menos resistência. Tá? A gente não sabe, a gente não fez ainda, mas é um spoiler aí do que a gente quer fazer em breve e a gente acredita que vai funcionar. Então, eu gosto de apresentar os resultados, mesmo quando eles não dão tão certos, e tentar olhar por uma ótica de que isso pode ser bom para alguma coisa. Tá? Então, se não me engano... tem o último slide aqui, com uma consideração final associada aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, as ODS. Com esse processo todo,
a gente verificou que a gente tem um ganho aqui nas ODS número 9, que está associada à indústria, inovação e infraestrutura. A gente também consegue contemplar a ODS número 12, que é consumo e produção responsável, a 14 e a 15, que são vidas na água e vidas terrestres. São as ODS que a gente está contemplando aí com a nossa pesquisa. Queria agradecer bastante a todos. Desculpa aí o tempo da apresentação. Muito obrigado. Professor, em nome do simpósio, queremos te agradecer pela apresentação, por ter vindo aqui mostrar esse projeto tão incrível. Eu acho que pegar algo que dá a utilidade para algo que por muitas vezes é descartado de uma forma totalmente irracional e trazer uma finalidade para isso, eu acho muito importante, né? Agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Olá, Gustavo. Meu nome é Simone. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já fui professora do ensino básico, né? Então, durante a sua apresentação, eu fiquei o tempo todo lembrando dos meus alunos. Eu dava aula no município de Campos Goytacazes. E lá tem muitas olarias. Então, eu tinha alunos no interior que trabalhavam na olaria. Muitos chegavam assim, cansados. Fico até emocionada. Teve um dia que um chegou e falou: professora, não deu tempo eu em casa tomar um banho. Eu posso assistir a sua aula? Sim, não pode, né? Lógico. Então eu fico assim pensando: será que vocês têm algum trabalho com o ensino básico? De forma a estimular esses estudantes a conhecer, né? Até o pedreiro se tornar um engenheiro, que é esse que eu acho que é o objetivo maior da universidade, né? Então é uma sugestão, se vocês não têm, fazer um trabalho com estudantes do ensino básico, né, para estimular, até fazer um estágio, um laboratório. É uma mão de obra também, né, dar uma bolsa aí, baixo custo, é uma forma de incentivar esses estudantes. E outra pergunta, vocês têm algum ponto de coleta dessas máscaras? Para poder ajudar, né? Simone, né? Isso. Obrigado, Simone, pelas perguntas. Obrigado pelo seu feedback de ser professora e ver os problemas que a gente vê nos nossos alunos, sem dúvida nenhuma. Então, vou começar da última pergunta sobre o ponto de coleta. É um projeto que a gente tem que é muito inicial ainda. Tá? Eu acho que se a gente colocar alguns pontos de coleta, a gente não vai conseguir atender a demanda que provavelmente a gente vai ter. Então, eu tenho medo de sair botando um monte de ponto de coleta de máscara e a gente ficar lá no laboratório com as máscaras todas depositadas até que a gente consiga utilizá-las. Tá? Então, a gente tem 1 ou 2 pontos de coletas lá no polo e em casa, familiares, a gente tem alunos que têm pais que trabalham em hospital, então, eventualmente, vem uma quantidade de máscara um pouquinho maior para a gente. Tem um aluno que o pai tem consultório, que o pai é dentista, tem consultório também, ele coleta para a gente. Então, a gente tem alguns pontos de coletas não oficiais, vamos dizer assim. Tá? Obrigado pela sua intenção de ajudar. Mas eu imagino que em breve, quando eu tiver um pouquinho mais de mão de obra, que está associada à sua primeira pergunta, eu acho que a gente vai poder processar mais máscaras. Então, com relação à sua primeira pergunta, eu queria novamente falar que é um projeto inicial. A gente tem esse projeto, ele está associado com um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? Um projeto de extensão é onde a gente sai da universidade e vai levar fora dos muros da universidade o que a gente tenta desenvolver na universidade. Né? Essa é a ideia do projeto de extensão. Então, a gente tem esse projeto, está associado a um projeto de extensão. A gente não levou ainda para fora, porque a gente não tem certeza. Eu estou apresentando pela primeira vez para um público externo, que não seja os meus alunos ou o nosso público lá da engenharia civil, um resultado de um projeto. Não seria muito razoável a gente já querer levar isso para fora sem ter certeza, mas a ideia, sem dúvida nenhuma, é levar isso para fora, para o ensino básico. A gente tem uma parceria com a FATEC, que é do lado do polo, eventualmente a gente faz algumas coisas com o pessoal da FATEC. Esse projeto de extensão que esse processo está associado, ele é um projeto de extensão que vislumbra construir residências em situações de desastres naturais, em regime de mutirão. A gente já treinou uma turma do Haiti, já treinou uma turma da região de Petrópolis, ali pelaquela região serrana do Rio.
e a gente tem alguns treinamentos mais marcados, mas não associados ainda à parte de reciclagem de máscaras, tá? Mais do tijolo, solo, cimento. Mas a nossa ideia é, isso dando certo, a gente entrar com isso nesse projeto de extensão que a gente tem. Essa seria a ideia. Tá? Te respondi tudo? Sim. Professor Gustavo, gostaria muito de agradecer pela palestra, muito bacana. Eu tenho uma dúvida. Vocês tentaram, no início, entrar em contato com alguém da química, porque, sabendo já a composição da máscara, tem como saber qual tipo de solvente que seria melhor para ser utilizada e que não fosse um solvente complicado que pudesse causar qualquer dano, né, para quem está usando ou para o meio ambiente, porque também não adianta usar um solvente e contaminar o meio ambiente, né? Obrigado, Magda. Super importante a sua pergunta, sem dúvida. Oficialmente, eu não procurei ninguém, tá, da química ainda. Já tive algumas conversas informais e, durante o trabalho desses dois alunos que eu comentei, a gente começou, naturalmente, a estudar um pouco mais o assunto e a gente realmente percebeu que existem solventes especiais, que são super especiais, na verdade, que poderiam ajudar a gente. Eu tentei fazer um levantamento de custo desses solventes e vi que não era tão simples de serem aplicados assim. Então, a gente está aí com um embate ainda financeiro nessa questão. Mas vou, sem dúvida nenhuma, te escutar um pouco mais e procurar alguém da química, porque realmente eu acho que estaria na hora da gente mostrar essa pesquisa e tentar caminhar por um caminho mais simples, vamos dizer assim, para a gente conseguir. Otimizar, né, com menos trabalho, que seja menos trabalhoso, né? Claro, na verdade sim, porque a grande verdade é que para solucionar todo o problema do mundo inteiro é uma quantidade de máscaras inacreditável. Se a gente não simplificar o problema, vai ser mais um daqueles projetos que vai ser guardado na estante, vai ficar lá, não vai ser utilizado e tal. E essa não seria a ideia. Tá bom, obrigada. Gustavo, Ricardo, prazer, viu? Olha, eu acho interessantíssimo esse esforço de pensamento de academia para dar vazão a qualquer coisa que impacte o ambiente. Mas, Gustavo, eu acho que, cara, eu vi tanta coisa, eu não sei como é que está esse teu projeto, porque na hora que você... Estou falando sério. Na hora que você mostrou o concreto, eu queria saber, você não tem esses testemunhos para fazer microscopia eletrônica? Porque o grande barato, se você conseguir fazer microscopia eletrônica disso, dá para saber se essas fibras estão ficando associadas a algum tipo de mineral específico. E aí, cara, ó, minha cabeça explodiu, porque aí você pode começar a tentar imaginar uma liga de concreto com um material específico. E aí ela vai ganhar resistência, vai ganhar elasticidade. Outra coisa, trabalhar com ele granulado e depois de ter sido aquecido é uma grande ideia para não poluir com solvente. Mas foi eu estava pensando aqui, é uma característica hidrofóbica que esse polímero vai ter. Então, de novo, um concreto ou um cimento, por análise de microscopia eletrônica, eu acho que ia dar um punch assim no trabalho, porque às vezes você ia conseguir, dependendo do material, uma mistura superior a 1:8. E aí resolveria o problema de diminuir a extração de matéria normal para o concreto, ou seja, você tem um ganho em ambiente por diminuir a extração de matéria-prima. Menos queima, você começa a ganhar em vários lugares. Menos tudo, porque a gente vê o concreto, a gente acha que o concreto é fácil. Cara, mas quanto que eu gasto de água para produzir o concreto e depois de água para fazer o concreto? Se eu diminuo, sei lá, 200, 300 mil toneladas de extração de rocha para a produção de concreto no Brasil, a gente consegue medir isso ecologicamente, é um ganho sem fim, cara. Então, eu acho que isso é muito legal, assim. E outra coisa, associar a utilização de máscara e saber que a borracha do elástico pode ter outro destino e o metal é o mais caro da máscara, né? O que a gente paga mais caro na máscara é por isso, assim. Sei lá, eu acho que eu falei pra caramba, não te perguntei nada, né? Não. Tranquilo. Não, Ricardo, obrigado. Eu acho que suas colocações são perfeitas. Realmente essa análise da microscopia digital
Eu falei muito pouco sobre isso, inclusive a gente abordou pouco nos TCCs também, porque eu percebi que isso seria um tema meio que quase que único para um TCC. Né? Eu já tinha, como você falou, você apresentou tanta coisa, porque os temas foram aparecendo. A gente se colocou numa situação que a gente não conhecia. A gente foi rumo ao desconhecido. E aí muitas coisas foram aparecendo, até que a gente vislumbrou. Pô, a gente tem um microscópio digital. É um microscópio desses, desculpa o termo, é vagabundo. Não é assim um microscópio. É um microscópio desse que você compra na internet, R$200. Eu pluguei no laptop e falei, vamos tirar uma foto. Pô, olha que legal, caraca, olha isso. A gente começou a descobrir coisas que a gente nem imaginava. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Pode ser que a gente descubra uma liga que a máscara esteja se aglomerando com aquela liga e, de repente, eu podendo acrescentar aquela liga no concreto, eu vou ter mais reações, coisas nesse sentido. Sem dúvida. Uhum. Foi muito curioso, Ricardo, porque, na verdade, a gente, às vezes, tem umas ideias, né, e na pesquisa, a gente sabe o meio que a gente está. Né? Então, desde que eu comecei a pesquisar isso e vislumbrando, né, pensando bastante sobre isso, eu sempre vivi ali numa interface do tipo, beleza, vou lá e coloco a boca no mundo, digo o que eu estou fazendo, não publiquei nada ainda, né? Vou lá, coloco a boca no mundo, ou fico quieto aqui, continuo quietinho aqui no meu laboratório, aqui publicando com meus alunos. Então, eu estava nessa interface, assim, nessa fronteira de vou ou não vou. Até que eu falei para a Magda, vai ser o primeiro lugar que eu vou mostrar oficialmente o que a gente está fazendo. A gente já publicou os TCCs, tem alguns trabalhos para congressos já encaminhados, mas a gente acha que isso é muito mais do que isso. Então... Desculpa, gente, eu sou... Não, mas você tem razão. Realmente, para mim não foi fácil. Eu sou muito claro nas coisas que eu faço. E para mim isso foi um ponto muito difícil assim da minha ética, vamos dizer assim. Olá, boa tarde. Parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta é a respeito de bioconstrução. Existem algumas técnicas que utilizam materiais recicláveis no meio da construção, né? Por exemplo, garrafas de vidro, que acabam até servindo para um isolamento acústico. E eu queria saber se não é possível utilizar essas máscaras brutas mesmo no processo de bioconstrução e e se possível, o que elas poderiam trazer de benefício, né? Enquanto o vidro, por exemplo, é um isolamento acústico, você acha que existe essa possibilidade? Como é que você chama? Desculpa. Luana. Luana. Obrigado, Luana. Eu não sou um especialista em bioconstrução, tá, Luana? Vou tentar te responder com os conhecimentos que eu tenho de engenharia civil. Eu acho que é possível, principalmente se ficar abrigado da luz. Provavelmente não vai ter nenhum tipo de reação que possa comprometer o sistema. Imagino que se você encher garrafas, talvez com máscaras, talvez tenha sido a sua ideia, mas suponho. Não sei se foi bem isso que você pensou, pegar as máscaras e colocar dentro das garrafas, seria mais ou menos isso? Poderia ser, você poderia preencher as garrafas com máscaras, por exemplo, estaria dando uma solução para as máscaras, né? Você não estaria depositando essas máscaras em aterros sanitários, não estaria incinerando, não estaria fazendo nada disso, simplesmente estaria colocando dentro de recipientes que estariam utilizados numa bioconstrução. Eu enxergaria algum ponto positivo, sem dúvida. Eu tentaria deixá-las protegidas da incidência da luz solar. Era o que eu tentaria, assim, sem investigar muito. Claro que teria que investigar e saber o que poderia acontecer ao longo do tempo. Eu acho que não vai ter muito ganho de resistência. Eu acho que é muito flexível, o material é muito flexível e você teria uma superfície muito grande, né? Por que a gente quis desfazer as máscaras? Para que os pedaços pequenos das máscaras se misturassem ao concreto ou ao solo e se comportassem como um daqueles materiais, né, com o tamanho daqueles materiais. Porque se a gente pega uma coisa muito grande, né, uma máscara inteira, e coloca numa mistura de concreto, aquele ponto onde a máscara está inteira, provavelmente vai ser um elo fraco na corrente. Certo? Então, imagina que você tenha 3, 4 máscaras seguidas, uma do lado da outra, inteiras. Se aquela estrutura sofrer um esforço muito grande, provavelmente ela vai romper naquelas 3, 4 máscaras, porque é um elo mais fraco. Então, a ideia é que a gente reduza as máscaras para que fique um tamanho do material que a gente está utilizando. Essa seria a ideia.
Ah. Será que já pode? Professor? Pode perguntar? Pode. Eu gostei muito do trabalho que o senhor apresentou, achei muito interessante, porque se trata de uma questão de sustentabilidade, mas eu fiquei preocupada com uma questão, e eu queria te perguntar, tipo, a gente está tentando achar uma solução sustentável, eu achei muito interessante, porque realmente máscara é um resíduo que está muito em alta, como todo resíduo hospitalar tem estado durante tempo, por causa dos hospitais, eles geram muitos resíduos. Mas uma coisa que eu fiquei preocupada foi na questão que o poliamerido, que você falou, né? Você vai fazer ele, vai virar pedrinhas e você vai misturar ele no cimento. Tá bom, mas quando a gente for fazer uma construção ou alguma coisa, essas pedrinhas estão lá, estão se misturando. Se por um fato ocorrer disso se misturar com o solo ou com qualquer outro componente, isso poderia gerar algum impacto negativo, você sabe dizer? Se isso oferece risco? Como é que é seu nome? Savik. Sabik. Olha, Sabik, eu acho que se o material for utilizado como ele deveria ser utilizado, vamos dizer assim, se der tudo certo, dificilmente você vai ter um problema que você está pensando, tá? Mas se você estiver pensando que eu construí alguma coisa com essa tecnologia, e vamos dizer que daqui a 20, 30 anos, 50 anos, eu queira demolir essa coisa, vamos dizer assim, seria uma situação que eu conseguiria enxergar de um problema. Porque eu tenho um material que está ali, que é um resíduo de construção civil, e adicionado àquele resíduo eu tenho plástico. Né? Então, ele está poluindo mais ainda do que ele já iria poluir. Eu acho que seria uma questão de criar um selo, sei lá, essa construção aqui tem um selo de construção sustentável com plásticos descartáveis das máscaras. E que esse selo fique naquela estrutura durante a vida útil daquela estrutura, para que se um dia ela viesse a demolida, ela tenha um tratamento especial numa demolição. É uma saída que eu enxergo. Não sei se foi isso que você estava pensando, exatamente. Uhum. Aquilo ali vai ter uma interação com o solo, então até mesmo com a vegetação. Uhum. Eu acho que a gente ainda não sabe exatamente os efeitos que isso pode causar. Sim. Porque a gente sabe que, assim, em teoria na gestão, as pessoas são meio descuidadas com essas questões de selo, essas coisas assim. Eu só fiquei preocupada, tipo, porque como é um... Como é que é? A composição do negócio ali vai misturar com as outras coisas e pode gerar outra coisa que a gente não conhece. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. O que acaba acontecendo é que, na maioria das vezes que a gente mistura, né, um resíduo desse com concreto, com cimento, ele vai ter uma reação química e provavelmente ele vai ficar blindado do meio externo, vamos dizer assim. Claro que pode acontecer alguma reação química que a gente não conheça, que talvez seja o que você esteja preocupada, e aconteceu uma coisa inesperada. Eu não acredito que com a máscara vai acontecer. Tá? Eu não sei se com a borrachinha aqui do elástico pode ser que aconteça algum outro tipo de coisa, não tenho certeza ainda. E acho também que com o arame que a gente tem na máscara também não vai acontecer nada. Com esse elástico aqui eu não tenho certeza, por isso que eu não trabalhei com ele ainda. Tá? Com o aramezinho da máscara, por exemplo, a gente já tem pesquisas semelhantes com arame. Então, a ideia é tentar trabalhar, você tem razão, pode acontecer algum tipo de reação que a gente não conheça, mas eu acredito que não venha a acontecer, mas claro que a gente teria que estudar isso um pouco mais, submeter, de repente, a engenheiros químicos ou a outros profissionais para trabalhar em conjunto, para a gente ter certeza disso aí. Tá? Para a gente ter inovação, a gente tem que ter riscos. Claro, sem Isso dúvida. que é interessante. Obrigada, professor. Obrigado a você, Sabrina. Sair da zona de conforto é muito bom. A gente nunca quer, mas é bom pra caramba. Boa tarde, professor. Foi muito boa a sua palestra. Eu tenho uma dúvida com relação à biossegurança. Você, no início da pesquisa, né, usou máscaras novas, porque estava no início da pandemia e tudo mais. Agora, você já tem utilizado máscaras usadas que seus alunos trazem. Aí eu queria saber como é o manuseio dessas
máscaras, sendo que elas podem estar infectadas com agentes biológicos? Obrigado pela pergunta. Como é que você chama? Júlia. Júlia. Bom, Júlia, é muito importante a sua pergunta, sem dúvida. Tanto que no início a gente não queria pegar as máscaras de qualquer lugar. A gente se atentou para isso bem no início da pesquisa. Hoje em dia, a gente tem esses pontos de coletas extraoficiais, vamos dizer assim, e aí as pessoas que estão coletando para a gente já sabem o fim daquela máscara, então as máscaras são coletadas num recipiente de lixo desses grandes, dessas latas de 200 litros, exclusivamente para as máscaras, que são locais muito, muito controlados, tá? É muito difícil uma pessoa chegar e jogar alguma coisa dentro sem que alguém esteja vendo, tá? Então a gente sabe que ali só tem máscara mesmo. E quando esses sacos ficam cheios, a gente espera de 3 a 5 dias para transportá-los para o laboratório. Quando eles chegam no laboratório, eles estão vedados, né? A pessoa da limpeza daquele local veda o saco, leva para o laboratório e a gente deixa naquele espaço aberto que eu mostrei nas fotos, durante pelo menos mais uma semana. Tá? E só a partir desse momento, a gente abre o saco, deixa ele arejar por 2 dias, e aí com luvas e máscaras, a gente recorta os elásticos e tira os arames das máscaras. Tá? Mas a gente sempre tenta trabalhar com máscaras novas, tá? Mas a gente já está permitindo trabalhar com máscaras utilizadas. Tá? A ideia é essa. Obrigada. De nada. Boa tarde, professor. Eu tenho também uma dúvida, mas primeiro eu gostaria de parabenizar pela palestra, que foi excelente, e também pelo trabalho, que é de grande importância, e agradecer por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Também no contexto da biossegurança, eu queria saber se durante todo o processo para a fabricação do tijolo e do concreto, quais são outras medidas de biossegurança adotadas, tipo o uso de EPIs, tanto para proteger contra processos mecânicos ou coisas do tipo. No início da pesquisa, como é que você chama? Mariana. Obrigado, Mariana, pela pergunta. No início da pesquisa, a gente estava extremamente preocupado. A gente, inclusive, limitava a utilização do laboratório. Só o Cristiano estava indo. Ele, de fato, no início da pesquisa, trabalhou sozinho no laboratório. A Daniela, que já veio mais para o final, já tinha gente trabalhando com ela no laboratório. A gente tentava manter uma distância de segurança, que às vezes é um pouco difícil no laboratório. EPI, máscara o tempo todo, tá? Dentro e fora do laboratório, aos arredores do laboratório a gente está utilizando. Luva, quando a gente está trabalhando com as máscaras, a gente está usando luva. Tá? Eventualmente, estou separando uma areia, estou separando um solo, que a gente sabe que não está infectado, a gente não está usando luva, tá? Mas máscara a gente está usando o tempo todo. E, eventualmente, a gente também usa o óculos de proteção quando a gente está fazendo a massa do concreto, etc., e tal, para proteger os olhos. Seriam os equipamentos de proteção individual que a gente estaria utilizando lá no laboratório. Basicamente, as máscaras mesmo e óculos, quando necessário, que tem a chance de alguma coisa voar no nosso olho, e as luvas quando está realmente mexendo no material que a gente sabe que está infectado, ou que existe a possibilidade de estar infectado. Tá? Você teria mais alguma recomendação? Desculpa uma contra-pergunta. Boa tarde, professor. Desculpa, tá, Mariana? É só para, de repente, se você estava pensando em uma coisa, você já me falava que a gente já amanhã mesmo colocava no laboratório. Desculpa, alguém estava falando. Perdão. Aqui. Boa tarde, parabéns pela iniciativa. Eu queria saber, você falou que os tamanhos das partículas é importante serem diferentes para ocupar uma área maior, digamos assim. Eu queria saber se, por exemplo, quando você queima as máscaras, ela derrete. Se seria viável a alternativa de você usar elas derretidas na mistura do tijolo, ao invés de precisar endurecer elas de novo, quebrar e tal, para incorporar elas em forma de pedrinhas no tijolo. Como é que você chama? Nicole. Nicole, obrigado pela pergunta. A sua proposta é muito inteligente, na verdade, Nicole, só que, infelizmente, o material não permite a gente fazer isso. Né? Seria o ideal que a gente conseguisse desfazer a máscara, ela continuar como líquido,
e a gente pegar esse líquido e adicionar a mistura, e com aquele próprio líquido a gente hidratar o cimento, por exemplo, ele reagir e a gente conseguir gerar uma mistura perfeita, né? Na verdade, a gente tentou fazer isso com água sanitária no início, mas a gente não conseguiu. Mas, realmente, quando a gente aquece, ela derrete, segundos depois que a gente tira daquela temperatura, ela já vira uma pedra. É muito rápido, assim, questão de nem minuto, é segundos. Tá? Então, realmente não dá, infelizmente. Talvez com uma questão de algum solvente especial, a gente possa vir a pensar. A questão mesmo é do custo desse solvente. Mas, enfim. Bom, fico muito feliz com as perguntas de vocês. Achei legal você ter colocado, Nicole, né? A questão das partículas grandes e pequenas. Quer dizer que eu consegui explicar para um público que não é de engenharia alguma coisa, acho que vocês entenderam. Fico feliz com isso. É a primeira vez que eu acho que eu apresento um trabalho tão específico de engenharia civil para um público que eu entendi que é basicamente da biologia, né? Ou talvez, não sei se tem mais alguma outra disciplina. Oi? Está misturado? Bom, tem química? Opa, tem química? E aí, o que você tem para me dizer, químico? Me ajuda aí. Os testes que você fez no cimento da máscara, você encontrou fibras quando fez o teste no microscópio. E se houvesse uma forma de você conseguir solidificar isso? Porque você diz que fibra, ele tem um reagente de... Quando você puxa ele demonstra mais resistência. Porém, como são fibras, quando você impõe peso, elas não têm tanta resistência assim. E se houvesse algum outro tipo de componente que você pudesse misturar para criar mais... Ele fazendo gestos. Maravilhoso. Se você conseguisse adicionar algum outro tipo de componente junto com as fibras, para poder tentar deixá-las de forma mais solidificadas, mais resistentes. O que você acha dessa ideia? Como é que você chama? Leonardo, sua ideia é brilhante. Eu acho que você resolveria um problema de engenharia, vamos dizer assim. Você teria um material que não teria resistência nenhuma ao esforço de compressão. Desculpa o gesto aí, que você estava falando e eu estava vislumbrando na minha cabeça as coisas acontecerem. Desculpa. Mas, sem dúvida nenhuma, seria uma solução. O que eu acho que provavelmente aconteceria, Leonardo, é que a gente encareceria muito o sistema. Eu acho, tá? Mas não tenho certeza. O projeto tem o objetivo de simplificar tudo, né? Então... Eu já percebi, Leonardo, tipo assim, ideias surgem todos os dias, entendeu? A grande verdade é essa, principalmente para a gente que gosta de pesquisar. Eu que trabalho no laboratório e gosto bastante do que eu faço, a gente tem milhões de ideias, só que tem ideias que vêm e vão, porque, poxa, não dá para fazer, exatamente. Eu acho que não dá para fazer. Então, tipo assim, é uma boa ideia, é uma ideia genial. Assim como eu acho que o solvente também é uma ótima ideia, mas a gente tem que ver a questão de custo. Tá certo. Muito boa apresentação, gostei demais da ideia. E você dá aula para alunos de engenharia, não é? Você aceita de outros cursos? Eu acho que não é uma opção minha. A gente tem alunos em disciplinas eletivas, eu acho que vocês podem cursar disciplinas eletivas, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma disciplina... O problema que eu acho, Leonardo, são as questões das disciplinas que você precisaria ter como pré-requisito para cursar. Eu acho que teria que analisar o currículo, eu acho. Então, porque eu ofereço 2 disciplinas eletivas, tópicos especiais de fundações e tópicos especiais de ensaios de laboratório. Em uma delas eu estou abordando esse tema, só que teria que ter um pré-requisito, que é a disciplina da engenharia civil. Tá certo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Vamos para a última pergunta. Boa tarde, parabéns pelo projeto. Na verdade, eu queria só entender melhor o método que o senhor usou para aquecer as máscaras, porque no começo da apresentação você falou que ao incinerar as máscaras, elas liberam uma toxina. Eu queria saber se quando você aqueceu elas também não teve nenhum tipo de problema com os gases, se não teve nenhum jeito de... nenhum perigo ali, de tipo... alguma toxina ser liberada. Como é que você chama? Aline. Aline, obrigado pela pergunta, Aline. A gente utilizou uma resistência, como se fosse uma resistência elétrica, uma coisa que você liga na tomada, passa energia, é como se fosse uma espiral e ela fica vermelha. Não sei se você já viu esse tipo de resistência. Quem acampa ou quem faz coisa ao ar livre, às vezes vai aquecer alguma coisa externamente, usa esse tipo de resistência. A primeira vez que a gente utilizou,
a gente teve problema. Quando a gente viu, a gente se despistou durante alguns segundos do que estava acontecendo, e de repente, quando a gente olhou de volta, estava saindo uma fumaça preta gigantesca, dali da resistência. A gente falou, caramba, o que está acontecendo? E o ambiente já estava começando a ficar com um cheiro bem desagradável. E aí a gente parou o processo, falou, não, a gente não pode fazer dessa maneira, tem que prestar mais atenção. A gente foi lá para fora, isso a gente estava fazendo dentro de um ambiente com todas as janelas abertas. A gente foi lá para fora e fazer de novo, vamos fazer de novo. Fica prestando atenção, prestando atenção. E a gente percebeu que chegou um determinado momento que as máscaras começaram a derreter, virar um líquido mesmo, de fato, e quando toda a superfície virou um líquido, durante alguns poucos segundos, ficou ali sem, aparentemente, nenhum gás ser expelido. A gente não tinha nenhum equipamento medindo se estava algum gás sendo expelido ou não, tá? Essa é a grande verdade. Mas a gente não percebeu nenhum cheiro desagradável. A gente parou o processo, foi o primeiro processo que a gente vislumbrou que deu certo, as máscaras ficaram azulzinhas, né? Aquela placa ficou azulzinha, e a gente depois fez de novo um outro procedimento e tentou medir o tempo que elas ficariam sem emitir aqueles gases. Foi da ordem de 5 segundos, 5 ou 8 segundos, elas ficam totalmente derretidas e não emitem gás nenhum, ou pelo menos aparentemente. Após esses 8 segundos ou 10 segundos, alguma coisa nesse sentido, começa a escurecer o líquido, começa a ficar escuro e começa a sair aquela fumaça negra da mistura, vamos dizer assim. Então, a gente sabia que a gente tinha uma janela de intervalo que a gente poderia atuar sem visivelmente estar expelindo gás ou não. Tá? Mas a gente não controlou, a gente não mediu, porque a gente não tinha como medir isso no laboratório. Tá? Eu diria que se a gente um dia pensasse em utilizar isso em grande escala, a gente vai ter que investir no sistema de exaustão, sem dúvida nenhuma. Tá? Eu não estou esquecendo desse detalhe, não. Um detalhe muito importante que certamente vai ter que ser pensado para usar em níveis de grande escala. Tá? Obrigado, Aline. Nossa, muito obrigada. A gente está encerrando. Até vou dar uma sugestão para fazer isso dentro da capela. Né? Colocar todo esse equipamento para fazer dentro da capela. Usa o laboratório lá da Química. Porque a capela que a gente tem lá não tem sistema de exaustão. Que na Química tem. Uma ótima ideia. Por isso que tem que ter a colaboração com o pessoal da Química. Gostaria muito de agradecer, Gustavo, foi excelente a palestra. Você viu o empenho dos alunos, o interesse, o pessoal acho que gostou bastante. E agradecer, né, com no segundo dia do simpósio. Amanhã nós estamos aguardando todos vocês, que amanhã continua o simpósio. Muito obrigada, Gustavo, pela sua participação. E obrigada a todos os espectadores, o pessoal da equipe, os monitores, a Ana Paula, que está aí, e o Gustavo, que já foi embora, o outro Gustavo, professor, que fez a abertura. Muito obrigada, e nós vamos encerrar aqui. Deixa eu só dar uma palavrinha rápida. Já, lógico. Só para lembrar que amanhã o Cristiano vai apresentar o trabalho do tijolo solo cimento, com todos os detalhes que eu não apresentei. Tá? E depois de amanhã a Daniela vai apresentar o trabalho do concreto também com todos os detalhes que eu não apresentei. Eu não quis entrar tanto no... Tinha que entrar no mérito, não tinha jeito, mas... Tá? Sala temática.